Olá pessoal, boa tarde, muito bem-vindos. Um ótimo fim de tarde a todos e todas. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem. O pessoal já está entrando. Antes de começarmos, boa tarde. Então vamos dar uns minutinhos aí para a galera entrar, se conectar com a gente. Tá aí no comentário fixado. Boa tarde, Ícaro, que vai começar a falar conosco daqui a pouco. No nosso comentário fixado aí na live, então o nosso e-mail. Então, se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, estamos abertos, podem nos escrever. Como eu disse, o nosso boa tarde, Gabi. Como o nosso canal é uma ponte de diálogo, então se quiserem participar conosco, se aproximarem aí do nosso coletivo Manifesto, todos são muito bem-vindos. Então, já temos um pessoal aí, vou começar meio que me adiantar aqui nos assuntos enquanto o pessoal vai chegando. Então, é o seguinte, o nosso tema do dia, né, como já foi anunciado anteriormente, é o racismo estrutural em tempos de Covid-19. Então, escolhemos esse tema, a gente saiu um pouquinho aí do nosso percurso, saímos e não saímos, né, de certa forma, né, porque nossa referência primeira é este livro, que é Pequeno Manual Antirracista, da socióloga Djamila Ribeiro. Inclusive recomendamos que todos adquiram esse livro, que leiam, ele é uma excelente leitura. E a gente resolveu falar sobre esse assunto, entendendo que é um assunto extremamente atual, extremamente pertinente, né? E falar das interseccionalidades que ele tem com a questão de classe e gênero também, e raça. Ele não é um assunto desconectado do assunto principal do nosso coletivo, que é o antirracismo. E para começar, eu queria fazer, antes de mais nada, algumas colocações, né, alguns esclarecimentos. Os assuntos, né, que nós vamos abordar aqui nesse canal, nesse mecanismo de comunicação entre nós, professores, entre o Grupo Apogeu, os Core Integra e toda a nossa comunidade aí de alunos, pais e funcionários que trabalham conosco, o objetivo desse diálogo ele é o antirracismo, mas para que não fique dúvidas, esse espaço é sim um espaço de discussões políticas, mas não é de lado político ou partido político nenhum, ele não tem esse viés. Ele é sobre política porque ele fala sobre políticas públicas, políticas para as pessoas, né? E a política está absolutamente em tudo, desde o pãozinho de sal que a gente compra de manhã até a corrida pela vacina da Covid-19 que a gente tem acompanhado aí nos noticiários ultimamente. E a obrigação de todos, independente da posição política, é somar conosco nessa luta antirracista. Então não é uma luta de um lado específico, como a gente deixou bem claro na outra live, a gente deixa bem claro nas nossas publicações, é uma luta de todos e todas. Então a gente precisa se unir, porque entendemos que somente unidos a gente consegue romper com o racismo. E esse dispositivo aqui, ele também é fundamental porque ele serve para a gente questionar as relações entre o Estado e a sociedade no combate ao racismo, né? Porque não há como defender uma ideia, defender a luta antirracista, sem defender o trabalho do SUS, sem defender as escolas públicas, o ensino de base como fonte de informação e conhecimento, porque entendemos que uma das piores formas de discriminação é a falta de assistência e a falta de informação. E isso faz parte do projeto racista ao qual nossa sociedade está estruturada, e a gente falou muito sobre isso, inclusive, na live anterior. Então, antes de começar, eu queria deixar claro esse posicionamento nosso. É sobre política, sim, mas não sobre lado político. É sobre pessoas, são sobre vidas, afetos que a gente está tratando aqui. Então, como a gente sempre começa, né, a gente vai ter um ato de abertura. Eu vou convidar aí o professor Ícaro para poder entrar aqui conosco e participar e fazer uma leitura para nós, assim como a professora Gleides fez na outra live. E falar mais uma coisinha, as nossas lives,
A princípio elas serão de 2 em 2 semanas, mas a gente sempre vai comunicando aqui no Instagram do Apogeu, né, as datas e o horário, acredito eu que sempre será esse, às 17h30. Deixa eu ver se eu localizo o Ícaro por aqui, para convidá-lo para participar conosco. Dele, o Instagram interrompeu e como já retornamos, já chamei ele aqui, ele está entrando. Deu um probleminha aqui, só um instante. Deixa eu chamar de novo. Estamos aguardando aí. E saiu. Será que toda vez que o Ícaro entrar vai ser justo com ele que vai dar problema? Deixa eu tentar novamente. Hoje, né, além da participação do professor Ícaro, nós vamos falar também com o professor de Biologia da Rede de Ensino Apogeu. Eu sou o Washington Faria, acho que não me apresentei no princípio, eu sou professor de artes da Escola Integra, que é uma escola de referência do Grupo Apogeu, uma escola que surgiu esse ano de 2020. Então, somos uma escola ainda nos primeiros passos, mas muito potente. Acesse o nosso site também para conhecer o nosso trabalho. E o professor de Biologia, Luan, vai falar conosco, né, com conhecimento de causa, sobre a pandemia do novo coronavírus e também sobre as demais epidemias que já atravessaram a nossa história aí através dos tempos. Eu estou chamando o Ícaro, mas por algum motivo está dando que ele está saindo. Professor Ícaro Rodrigues. Grande Luan, Ricardo. Boa tarde, Ricardo. E dizer a todos e todas também que é um prazer receber o Ícaro conosco aí, somando com a gente no nosso coletivo. E como eu disse, nosso e-mail está aí, é uma ponte para que todo mundo participe com a gente. Estão todos convidados a contribuírem. Toda ajuda é bem-vinda, né? Negros e brancos. Então, quanto mais gente somar, melhor ainda. Temos vários professores aí da rede de ensino Apogeu online. Pessoal, por algum motivo, o professor Ícaro, eu não estou conseguindo incluir ele na live. Vou tentar mais uma vez. Estamos aguardando. Pelo visto, parece que não vai rolar a entrada do Ícaro. Ícaro, se estiver por aí, acena aí de novo nos comentários que eu vou tentar te chamar novamente. Agora parece que vai, hein? Já mandei a solicitação, Ícaro. Tô vendo que você está aí no chat. Da outra vez, o professor Ícaro também, ele ficou só uma sombra, só um embaçado na live. O vídeo dele não entrou, ele conversou com a gente por áudio. Não é possível que dessa vez não teremos a participação dele de novo. Pessoal, parece que não vai rolar mesmo não. Então, pessoal, eu vou dar continuidade aí, né, enquanto se o Ícaro está aqui aguardando para entrar, tentei comunicar com ele aqui pelo WhatsApp para ver se teve algum problema, mas vamos dar continuidade então. Se, contudo, a gente não conseguir falar com ele, a gente dá prosseguimento e inclui o Luan nessa live.
Antes de mais nada, vamos começar falando sobre os dados atualizados da Covid-19 hoje no Brasil, né? A nossa fonte, né, a princípio, é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e hoje, né, especificamente do 7 e 8 de julho, os números confirmados da Covid-19 no Brasil, de casos confirmados, já ultrapassa 1.674.000 infectados e mortes já ultrapassa 67 mil casos, tá? Os estados que têm maior número de casos é São Paulo, seguido por Ceará, e em seguida vem Rio de Janeiro, e Minas Gerais ocupa o 10º lugar nesse ranking do coronavírus. E os casos são crescentes, né? A cada minuto que a gente olha, né? Sempre quando a gente se atualiza, os números vão sempre subindo e ainda um tanto difuso, porque tem alguns casos que não foram confirmados, então esses dados aparentemente não são ainda totalmente precisos. O professor Icaro disse que ele tenta entrar, pessoal, e cai a conexão. Não sei o que está vendo. Eu vou tentar chamar o professor Luan, então, para conversar conosco. Se, contudo, der certo, depois a gente tenta de novo, ao final, a leitura. Tudo bem, Icaro, para a gente dar prosseguimento? Porque ele está tentando entrar e está caindo. Toda vez que ele entra, dá um problema. Parece. Ah lá, agora caiu novamente. Ele começa a entrar e em seguida cai. Então, eu vou chamar o professor Luan Christian, do Apogeu, professor de Biologia, para conversar conosco. Vamos ver se o Luan vai dar certo. Olá, Olá, Luan, boa tarde. O problema é com o Ícaro mesmo, então, porque só com ele que não dá certo. deve ser algum problema na conexão dele. Então, muito bem-vindo ao nosso coletivo Manifesto. Obrigado por ter topado o nosso convite para contribuir, para somar conosco e para trazer esclarecimentos com dados, né, históricos, inclusive, a respeito da pandemia do novo coronavírus. Eu já comecei aqui fazendo um apanhado, né, dos dados atualizados, mais ou menos, aí, da Covid-19 no Brasil hoje, né, dados que nós pesquisamos na data de hoje, dia 8 de julho. E eu queria que você começasse a sua fala primeiramente se apresentando, né? E já inicialmente traçando para nós um panorama das epidemias ao longo da história, né? Das epidemias que a nossa história já conheceu, já experimentou aí através dos anos. Então, com a palavra, o professor Luan. Boa tarde. Obrigado, Washington. Você acha que está me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Eu estou ouvindo muito bem. Espero que o pessoal também, se tiver algum probleminha, comentem com a gente no chat aí, por favor. Beleza. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Colégio Apogeu pelo convite para participar dessa live. Quero agradecer também pelo espaço que está sendo dado pela escola para a gente poder discutir esse tipo de assunto, né? Esse assunto de grande relevância, de grande importância. Eu acredito que é papel da escola, né? Preparar alunos para vestibular, para preparar alunos para as suas carreiras militares ou civis, mas também é papel da escola conscientizar esses alunos, tornar esses alunos mais humanizados. Nosso papel também é esse enquanto escola. Então, a gente acredita que é muito mais gratificante a gente entregar esses alunos para a sociedade, não só como bons profissionais, mas como bons humanos também. Eu acho que Sem muitas dúvida. pessoas, às vezes, elas querem tanto viver num mundo melhor, mas às vezes elas não querem tratar o que está ao lado delas melhor, de forma melhor. Então, eu acredito que esse espaço que a escola está abrindo para a gente discutir essa temática do racismo estrutural é muito importante. Eu torço muito para que esse movimento ele seja cada vez mais engrossado e a gente consiga, da nossa forma, né, começar aí engatilhar algumas estratégias para tentar minimizar essa desigualdade que a gente tem no Brasil. Estou muito feliz de estar participando aqui hoje, tá? E a gente também Bom, de te receber, você não tenha dúvida. obrigado.
Bom, quando, né, fui dar uma olhada nessa questão dessa temática, né, de como que a pandemia ela está afetando essa população mais vulnerável, eu acabei fazendo um link entre outras epidemias que nós tivemos ao longo da história. Que, na verdade, escuta-se falar o tempo todo hoje epidemia e pandemia. Então, eu queria exatamente fazer uma pequena diferenciação entre uma pandemia e uma epidemia. A epidemia, ela é uma doença que adquire, né, um caráter de muitos dados, muitos números de infectados em vários lugares ao mesmo tempo. Você tem uma doença que apresenta vários infectados ao mesmo tempo em vários lugares. Quando essa epidemia ela adquire uma proporção maior, né, uma proporção mundial, ela passa a se chamar pandemia. Então, essa que nós estamos vivenciando hoje é uma pandemia, porque ela está hoje ocasionando pessoas doentes em todos os continentes, praticamente, menos na Antártida, tá? Agora, quando a gente faz uma análise histórica sobre essas epidemias, nós vemos que desde a antiguidade a gente enfrenta isso. Essas epidemias, elas têm caráteres muito próximos, muito parecidos com o que a gente tem hoje na epidemia da Covid e algumas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, a forma de transmissão. A gente teve muitas epidemias que foram adquiridas de forma muito parecida com o que nós estamos vendo hoje no coronavírus, que é a transmissão pessoa a pessoa, né? Então, a gente teve vários exemplos. A gente teve a varíola, no século XVII, que levou milhões de pessoas à morte. Nós tivemos também, no século XX, uma série de gripes, como, por exemplo, a gripe espanhola, em 1918. Nós tivemos também a gripe asiática, na década de 50, a gripe de Hong Kong. Nós tivemos a gripe suína, que foi a gripe do H1N1, em 2009. Então, todas essas doenças, elas eram muito parecidas com o coronavírus. Inclusive, eu vou até deixar um dever de casa aqui, para as pessoas poderem pesquisarem imagens, né, de doenças da época, né, de 1918, por exemplo, na gripe espanhola. Vocês vão ver que as imagens são muito parecidas com o que nós estamos vendo hoje. Tá? Então, é um processo que não é a primeira vez que nós estamos vivenciando. Tá? Nós tivemos epidemias também de caráter transmitidas por vetores, como, por exemplo, malária, várias epidemias nós tivemos também, como zika, dengue, chikungunya, todas essas afetando a nossa população ao longo da história. Tivemos também epidemias que foram transmitidas de forma sexual, como a sífilis, etc. Mas o que todas elas apresentam em comum? Inclusive essa grande epidemia, essa pandemia que é a coronavírus, a pandemia do coronavírus. A população que de fato está sendo mais afetada. Essa população que hoje está sendo mais afetada, que está mais sendo levada à morte pelo coronavírus, é a mesma população que também foi mais afetada nessas outras epidemias. Então, ou seja, essa pandemia que nós estamos falando hoje, ela não traz nada de novo para a gente. Ela só escancara, mais uma vez, um processo de desigualdade social, que já famoso nosso, historicamente, né? Uma desigualdade social que foi herdada de um passado escravocrata aqui no Brasil. Então, todas essas doenças, elas apresentam um eixo em comum, que é o fato dessas pessoas mais vulneráveis, que acabam muitas vezes sendo muito mais influenciadas. Justamente. Sim, sim, foi muito esclarecedor, inclusive. E, como você muito bem colocou, isso é herança justamente desse passado escravocrata, porque a população negra, ela se confunde com a maioria pobre, a maioria no Brasil se confunde com a maioria pobre, justamente por esse passado que a gente carrega. O Brasil tem mais tempo de um país com escravidão do que sem escravidão. Então, você pensar essas pessoas, né, pensar nas nossas vivências desconectado desse passado é uma realidade assim que não dá para desconectar uma coisa da outra,
Porque quando a gente termina, quando vem o processo de abolição, as pessoas não receberam terra, não receberam oportunidade de trabalho, acesso à escola, acesso à saúde, e isso foi marginalizando essas vidas e elas foram se colocando de fato à margem, né, nas periferias da cidade, e inclusive sem possibilidade de educação, porque eles dificultavam totalmente o acesso à educação. E na Covid hoje, isso são dados também, que isso você pesquisa com muita facilidade na internet, o grau de infecção de pessoas com baixa escolaridade também é muito mais alto do que pessoas que têm ensino superior, por exemplo. Então, isso tudo atravessa essa ideia de a gente falar de saúde pública e falar de raça e falar de classe. Uma coisa não está desconectada da outra. E eu queria saber de você, como que você imagina, Luan, talvez, que essas epidemias atinjam, como elas atingem, né, impactam sobre a vida dessas pessoas em situação de maior vulnerabilidade, que moram em regiões que a gente sabe onde, por exemplo, não tem saneamento básico, ou não tem rede de esgoto, não tem água, que vivem em condições precárias mesmo, ou às vezes não tem nem casa, né, especificamente falando, para poder viver. Como que você acha que seria o impacto dessa transmissão para essas pessoas que vivem sob essas condições? Então, Washington, primeiramente eu gostaria de trazer um dado, né, para tentar justificar isso. O Brasil, ele é um dos países mais desiguais no mundo. A gente Uhum. está em sétimo lugar no que se refere à desigualdade social. Nós estamos apenas atrás de alguns países da África. Então, já é de se esperar que num país onde você tenha um processo de desigualdade tão grande como esse, que nós vamos ter essa população sendo mais afetada. No caso, né, da população negra, que faz parte, que corresponde hoje a aproximadamente 54% da população brasileira, a gente tem essa população praticamente dependente do Sistema Único de Saúde, do SUS. Nós temos dados do SUS que mostram que mais de 50% dos usuários são negros, são indivíduos pretos e pardos. Então, eles são totalmente dependentes dessa assistência da saúde. Só que, o que acontece? Nós estamos no momento da pandemia em que esse sistema ele está colapsado. Infelizmente, a gente não conseguiu achatar a curva como nós queríamos quando essa pandemia ela começou, de fato, a chegar aqui no Brasil, lá em fevereiro. Então, a gente não conseguiu fazer esse achatamento e, consequentemente, nós estamos com o sistema colapsado. E, obviamente, essas pessoas que são dependentes desse sistema, elas se tornam ainda mais vulneráveis do que elas já são, né? A gente tem um dado, né, da revista de Saúde Pública, agora em 2017, que mostra isso, que a maior parte dos indivíduos que estão sendo acompanhados, né, pelo SUS são indivíduos de populações mais periféricas, mais vulneráveis. E aí, consequentemente, a gente repara que isso vai impactar no perfil da vítima do coronavírus no Brasil. A gente também tem dados que mostram, dentro dos 54 mil mortos que nós tivemos, agora a gente já está, né, a gente está com 67 mil mortos praticamente. Mas uma pesquisa que foi feita com 34 mil mortos, esse levantamento do SUS, mostrou para a gente que 61% das vítimas fatais no Brasil do coronavírus são negros e pessoas que estão localizadas em áreas periféricas e favela. E aí eu acho que é muito importante a gente poder trazer por que de fato isso acontece nessas áreas, né? Por que de fato esse 61% que está sendo levado à morte com maior intensidade é esse tipo de população, além de tudo que a gente já falou, que é o processo de desigualdade. Então, para começar, a gente repara que a população negra localizada numa situação de vulnerabilidade, ela já enfrenta, historicamente, um processo de insegurança alimentar. Quando eu falo insegurança alimentar, eu digo a incerteza se ela vai ter o que comer. Muitas vezes, essas pessoas elas vivem apenas com uma cesta básica, né, no mês, às vezes nem isso. Então, isso, de fato, vai impactar no processo nutricional dessas pessoas. E a gente Totalmente. sabe que o processo de desnutrição leva a uma fragilidade imunológica. Então, essas pessoas elas são mais vulneráveis, né, a uma série de outras doenças. E aí você vê que esse perfil
do indivíduo negro, do indivíduo pobre, do indivíduo de periferia, esse perfil da Covid, ele não é exclusivo da Covid. Ele é encontrado hoje ainda no Brasil em outras doenças também. Quando você Sim. pega, por exemplo, dados da tuberculose, da pneumonia, quando você analisa hanseníase, as próprias verminoses, você repara que esses indivíduos eles são os mais afetados. Isso daí tem como resultado esse processo de desigualdade social uma falta, né, ou uma insuficiente assistência a essa população. E aí eu falo de assistência na área da saúde, eu falo de assistência na área da economia, na área do social, né? Porque hoje no Brasil a gente está enfrentando 4 grandes crises: a política, a econômica, a social e a sanitária. E esses indivíduos são, consequentemente, os mais afetados. Totalmente. E se a gente for pensar a questão da crise econômica, ela vem agravar ainda mais todo esse quadro que você colocou aí desse perfil, né, dessas vítimas. Porque essas pessoas precisam manter os seus postos de trabalho, então elas não estão em quarentena, elas não estão em isolamento social, elas não têm esse direito. E na televisão também a gente acompanha a rotina dessas pessoas e o tanto de coisa que isso acarreta e você conscientizar também as pessoas que estão na periferia, por exemplo, quanto aos riscos do coronavírus, é muito complicado, porque, como você muito bem colocou, elas estão expostas a uma série de outros riscos. Então, como ela vai ter medo do vírus que ela não vê, né, sendo que ela tem outras questões que são muito mais visíveis e latentes no cotidiano dela, muito antes da chegada da Covid. Então, esse trabalho também com a periferia é muito, muito delicado de se fazer, sabe? Porque a pessoa vai pensar o seguinte, igual eu estava vendo uma reportagem que falava, acho, se não me engano, na Bahia, onde teve uma festa num lugar de periferia, lá um paredão de som com música, e que as pessoas simplesmente estavam ali se divertindo como se não tivesse acontecendo nada. E aí eu penso o seguinte, que a gente tem que olhar para essas pessoas sob uma outra perspectiva, sabe? Porque elas estão ali fadadas a uma série de outros problemas que não só o coronavírus. É a violência, é a falta de saneamento básico, é a falta de saúde, é o desemprego, é a falta de moradia. Então, quando você pega tudo isso, o coronavírus, ele é o menor, entre aspas, né, o menor problema que essas pessoas têm de enfrentar. Elas têm problemas muito maiores e muito mais visíveis do que o coronavírus. Então eu sinto também que há uma falta de conscientização dessas pessoas que moram na periferia, sabe? Ou conscientização que fale a língua deles, sabe? Que vá até onde essas pessoas moram e adeque o discurso e a realidade deles para que eles compreendam a necessidade. Mas aí também isso me pega num outro ponto. Como que eu vou conscientizar alguém da necessidade do isolamento social, sendo que, como eu disse, essa pessoa precisa trabalhar, ou às vezes ela mora numa casa de 2 cômodos com 10 pessoas, sabe? Então, como que a gente vai lidar com isso? Como resolver esse problema também, sabe? Ó, exatamente. Eu acho que você tocou aí nesse ponto importante com a questão da informação, do conhecimento, né? Porque às vezes as pessoas elas até têm informação, elas não conseguem ter uma noção do conhecimento que aquela informação está Uhum, trazendo. E aí eu justamente. queria até chamar aqui a atenção, né, de uma importância da escola pública para essas pessoas, né, de áreas mais periféricas, porque às vezes a escola é a única forma que elas vão ter de obter algum tipo de conhecimento em relação a essas pandemias, essas epidemias que acontecem cotidianamente, né, no nosso planeta. Então, assim, eu acho que a escola pública ela é muito fundamental nesse processo, porque é ela que vai, muitas vezes, fornecer a única fonte de conhecimento para essas pessoas. E agora o que nós estamos vendo é que essas pessoas elas estão distantes da escola, né, por conta da pandemia. Então, Sim. muitas vezes elas estão sem contato de informação nenhuma. Agora, a gente recebeu, né, desde o início da pandemia, aquelas orientações de acordo, né, com as organizações ligadas à saúde, a OMS, do que a gente pode fazer para controlar, para enfrentar, né, as medidas de enfrentamento à pandemia. Então, como você falou, primeiro foi o isolamento social, que é a principal forma hoje de controle da proliferação do vírus. Sim. Só que quando a gente pensa na questão do isolamento social
numa situação de periferia, na situação de uma pessoa que está numa área periférica, numa área de favela, você repara que o próprio processo de construção é um processo que foi todo construído de uma forma que você tem até um impedimento de ter um isolamento social. As próprias casas em aglomeração, isso dificulta, né, esse processo de isolamento dentro dessas comunidades. E às vezes, quando você analisa dentro de uma própria residência, existe também um processo de aglomeração. Até porque Sim, a taxa de natalidade é muito alta nessas comunidades, né, mais vulneráveis, e automaticamente você tem, né, ali dentro de um mesmo núcleo familiar, às vezes 10, 5, 6 indivíduos. Então é impensável que a gente vai conseguir executar um processo de isolamento social numa área de comunidade como essa. Né? Então, assim, você vai ter um indivíduo que está infectado, ele vai chegar na residência dele e ele não vai transmitir isso para a família dele toda, né? Isso é uma coisa impensável. Além disso, né, a gente percebe que a maior parte desses indivíduos, eles foram obrigados a se manter nos seus postos de trabalho durante a pandemia, porque até a maior parte dessa população é pobre, ou está desempregada, ou ocupa empregos informais, ou até mesmo, né, empregadas domésticas, trabalhadores da construção civil. Então, foram obrigados a se manter nos seus postos de trabalho. E aí, automaticamente, se expondo diariamente ao vírus, né? Então, essa questão do sim. isolamento, ela é muito complexa. Aí, quando a gente pega, por exemplo, uma outra questão, que é o caso da higienização pessoal, que também é uma das recomendações da, das organizações ligadas à saúde, você vê que, por exemplo, o álcool em gel. O álcool em gel que eu acredito que a maioria das pessoas aqui que estejam nos assistindo sabe da importância do álcool em gel. Só que esse é um produto que foi produzido para ser adquirido, né? E essas pessoas elas não têm esse Justamente. poder de compra. Não têm esse poder de compra. Né? Vou lhe comprar um álcool em gel. Isso não existe E numa área periférica. como você fala de álcool em gel com uma pessoa que não tem, às vezes, nem água encanada em casa para tomar banho e lavar a mão, Exato. que é uma coisa que a gente entende como sendo o mais básico do básico, sabe? Do autocuidado para além da pandemia, sabe? Ainda tem essa Exato. questão. A água e o sabão, né? Fala assim, nossa, todo mundo tem água e sabão em casa. Não, essas áreas Não, mais periféricas, elas não têm. Elas não têm água encanada, muitas vezes não chega água potável. E, consequentemente, o que vai acontecer? Elas, além de não ter água potável em casa, essas comunidades, elas se localizam próximo a esgoto a céu aberto. E aí você vê que faz todo sentido essa relação com o fato deles serem mais infectados por doenças infecciosas, sim, bacterianas, protozooses, viroses, enfim, né? Aí você tem também a questão da máscara, né? Porque a gente fala basicamente da máscara, do processo de isolamento, do processo de higienização. Agora, a máscara ela é uma das ferramentas da gente também evitar a contaminação. Só que uma coisa que está acontecendo nas áreas mais periféricas é que os negros estão sentindo medo de usar essas máscaras pelo fato de estarem sendo confundidos ou até mesmo perseguidos pela polícia nessas áreas. ser Né? Existe confundido com banho. um bandido. Então, você Essas imagina só, né? super faz sentido na cabeça dessas pessoas, dada a realidade que elas vivem no cotidiano delas ali. Com certeza. E aí você vê, por exemplo, teve uma pesquisa que foi feita por uma agência jornalística, que é a Alma Preta, em que eles fizeram uma enquete, né, com indivíduos negros e perguntaram para eles se eles se sentiam à vontade em sair de casa usando máscara. E, obviamente, que 72% relatou que não se sente à vontade, que tem medo. Pessoas, inclusive, que relataram que foram perseguidos, né? Pessoas atravessam a rua. É uma coisa surreal. E aí eu vi um relato que me chamou muita atenção de uma pessoa de uma área periférica como essa, que ele falou, a gente tem que escolher se a gente vai morrer de morte morrida ou se a gente morre de morte matada. Porque se eu saio de máscara, eu corro risco de ser morto pela polícia. Se eu saio sem máscara, eu corro risco de morrer do coronavírus.
Então, é uma situação muito complicada, né, para esses indivíduos poderem ter a sua situação de proteção, né? Porque eu não vou nem falar que a gente está tirando o direito deles à proteção, até porque parece que é uma coisa que eles já tiveram, né? Que já houve. Não, na Uhum. verdade, a gente está impedindo que eles tenham mais uma vez o seu direito a uma prevenção de uma doença, né? Com essa proporção da Covid-19. É igual muito bem colocou a Carolina Maria de Jesus, que ela, no Diário de uma Favelada, no Quarto de Despejo, o livro dela, existe uma única forma de nascer, mas muitas de morrer, pensando na vida de quem vive na periferia. Então, é igual, como eu tinha dito, se não morre de coronavírus, tem N outras possibilidades de morrer, uma série de outras doenças que podem enfrentar, que podem, né, assolar a vida dessas pessoas. E se a gente for pensar a crise econômica também, ainda tem um outro fator, né? O governo tem essa assistência, né, o auxílio emergencial, mas é como que a gente fala de auxílio emergencial também, se essas pessoas não têm acesso à internet, muitas delas não têm celular, o aplicativo do Caixa Tem, que é um aplicativo que faz essa ponte entre o governo e os cidadãos, ele demora horrores para poder você conseguir acessar. Então, aí, às vezes, é super constrangedor você pedir o celular de alguém para poder fazer esse acesso. Então, é muito cruel isso que acontece. Porque como você vai falar de aplicativo com uma pessoa que às vezes não sabe nem ler e escrever, sabe? E a pessoa às Nós vezes tivemos um direito não. sério problema. Então, um problema vai puxando o outro. Então, a crise ainda vai agravando ainda mais todas essas questões. E igual, inclusive, uma pesquisa realizada pela Central Única das Favelas, a CUFA, mostra que 37% dos moradores de favela que têm direito ao auxílio emergencial por causa da pandemia do Covid-19 não receberão benefício, porque não conseguiu acessar, ou o CPF está irregular e não tem como regularizar isso, não sabe regularizar isso, e não há um trabalho para poder ajudar essas pessoas a colocarem seus documentos em dia e posteriormente acessar esse auxílio emergencial. Então, uma coisa vai levando a outra. E essa grande maioria pobre, ela não é um acaso, é uma grande maioria preta. E um dado da Unicef também, por conta da crise econômica causada pela pandemia, falam que inclusive também pode aumentar o número de crianças vítimas do trabalho infantil forçado, porque elas vão precisar contribuir para a renda da família. Então, além delas estarem expostas ao vírus, elas vão estar expostas ao trabalho, né, forçado ou não, mas fora, e não vão estar na escola. Então, olha a série de problemas que isso vai acarretando, e a gente sabe muito bem quem são essas pessoas que vão sofrer mais, porque, como você muito bem colocou, elas vêm sofrendo com a pandemia e com a série de outras doenças, e essa é uma maioria negra. Aí muita gente gosta de questiona isso e fala, mas e a gente fala de periferia e fala de pessoas pobres, mas e as pessoas brancas que vivem na periferia? É óbvio que a gente não ignora as coisas que elas sofrem, a gente entende todas as questões do coronavírus na vida delas também, enquanto pessoas de periferia, mas o ponto aqui é que ao se tratar de pessoas brancas e negras, as pessoas brancas, elas não, sem estabelecer de forma alguma, por favor, pessoal, uma régua entre opressões, mas essas pessoas, além de tudo isso, pelo menos não têm que lidar com o racismo. Porque além de tudo isso que a gente colocou aqui, essas pessoas ainda têm que lidar e conviver com racismo no seu cotidiano. E esse racismo estrutural, a gente vê, para além de tudo isso, a gente vê esse racismo estrutural na forma de vida dessas pessoas e na falta de acesso. Porque, como eu falei lá no começo, não tem como você defender uma causa antirracista sem defender o SUS, que é quem vai atender essas pessoas. Sabe? E recentemente a gente viu muito também desse discurso de pessoas falando contra o SUS, contra os profissionais de saúde que trabalham no SUS. Isso para mim é inadmissível, porque as pessoas negras e pobres desse país dependem do SUS para viver. Então, quando a gente Ótimo, fala. só uma colocação, desculpa te interromper, mas do SUS para não esquecer, só lembrando que muitas vezes, né, os profissionais da saúde que estão em linha de frente, como enfermeiros, maqueiros, são indivíduos negros, né, e que também muitas vezes são de periferia, que é diferente da realidade do médico, né? Você tem médicos negros de periferia, sim, mas a maior realidade do negro na linha de frente é ali como enfermeiro, muitas vezes, como o maqueiro que vai carregar. Então, essa pessoa também está vulnerável ali pelo fato de Sim. estar exposta diariamente ao vírus, né?
Porque a grande diferença é que as pessoas brancas infectadas, a grande maioria delas, né, pessoas que são de classe média alta, têm condições de se tratar, têm acesso a respiradores, a bons hospitais, enquanto as pessoas negras não. Igual o dado, por exemplo, agora já mudou essa informação, mas o que era tido como o primeiro caso de morte por coronavírus no Brasil era uma empregada doméstica, uma mulher negra, que foi infectada pela sua patroa, recém-chegada da Itália, na Europa, que ainda estava como sendo o grande epicentro ali do coronavírus. A patroa se curou e a empregada morreu. E a patroa não informou para essa empregada que ela estava infectada. Então, isso também desnuda muito essa relação que as pessoas têm e como é urgente a gente relacionar a ideia do coronavírus, dessa pandemia, com classe e raça, sim. E, inclusive, falar aqui também, antes que eu esqueça, é que o perfil dessa grande maioria negra infectada pelo coronavírus, a grande maioria são homens, devido a um fato que também já é muito conhecido, porque eles não têm o mesmo cuidado, a predisposição de cuidar da saúde e também não respeitam as regras de isolamento social. Isso eu consigo ver no meu cotidiano. Por exemplo, meu pai mora em periferia e minha irmã não consegue colocar na cabeça dele que ele precisa ficar em casa. Ele acha que ele é o Superman, que ele pode sair na rua e que tá tudo ok. E isso não é um acaso também. Assim como ele, vários outros homens, e ele não sai na rua sozinho. Ele encontra amigos que também têm essa mesma consciência. Então ele é um homem negro, idoso, que não cuida da saúde, não tem o hábito de cuidar e não consegue se adequar às condições de isolamento social. E as pessoas que são idosas, se a gente for pensar esse outro ponto também, para você convencê-las é muito complicado, porque você vai gerar também um outro problema, que aí você vai lidar com a teimosia, a pessoa não acha que você talvez deva tomar conta da vida dela, ela não consegue compreender devido a essa falta de informação. Eu acredito que não é uma comunicação efetiva, sabe? Nos bairros, nesses pontos, de maneira contundente, para que as pessoas reconheçam. Mas eu também super compreendo a dificuldade, como eu disse, dessas pessoas em assimilarem a gravidade e a necessidade de se aderir a essas medidas de isolamento e de autocuidado para poder conter o coronavírus no Brasil. Importante até destacar também que, no caso do Brasil, ele apresenta um perfil epidemiológico um pouco diferente do que a gente viu na Itália, né, na Europa, que lá foi maior predominância de indivíduos mais afetados, mais velhos. No Brasil, Exato. não. O perfil ele é mais jovem, né? O perfil jovem, ele está sendo, o indivíduo jovem é muito mais afetado, até porque não estão seguindo essas orientações, né? E aí, como você vai Sim. para a periferia, isso ainda é também muito comum. Sim, segundo dados do SUS, o perfil é muito claro do infectado do coronavírus no Brasil. É um homem negro de periferia e normalmente com uma faixa etária inferior aos outros países que sofreram esse mesmo colapso aí na área da saúde, como a Itália, como você colocou, a Espanha também, que teve um colapso bem tenso, eles viveram momentos bem obscuros na Espanha. E eu queria saber de você também, que você falasse pra gente como que você vê o futuro, sabe? Quais são as perspectivas baseado nessa corrida pela vacina, essa história de que ainda não se tem muito claramente se atingimos ou não o pico do coronavírus no Brasil. Quais são as perspectivas do porvir aí do coronavírus no Brasil hoje? Como pensar o coronavírus daqui para frente, contando de hoje? É, o Washington, e aí também, né, quem está nos assistindo, eu penso da seguinte forma: se nós tivéssemos, né, se nós tivéssemos de fato muito preocupados, né, em uma situação mínima de desigualdade, nós talvez já estaríamos saindo dessa pandemia, assim como nós estávamos estimando em fevereiro. Nós estávamos estimando que talvez nós conseguiríamos chegar no nosso pico da curva por volta de maio, e agora em junho, talvez a gente poderia estar diminuindo já essa curva. O que aconteceu foi que a gente teve um atraso gigantesco, essa curva ela ainda está em ascensão, nós não sabemos exatamente, né, quando vai acontecer essa estabilização da curva. A gente acredita que seja até o final de julho ou em agosto. Então, assim, o próprio processo de desigualdade está favorecendo que essa curva ainda continue em ascensão. Mas o que eu acredito, aí eu falo como professor de biologia, como cientista, que a gente precisa da vacina.
né? A vacina, ela é a principal forma de enfrentamento a essa pandemia. E eu torço muito para que essa vacina ela seja acessível a todos os indivíduos. Essa vacina ela não pode ser restrita a uma parcela da população, como a gente Isso é vê em fundamental. outros casos de doenças, eu estou falando de epidemias, como a gente tem no caso da dengue, que existe uma vacina, mas ela não é acessível a todos, né? Então, essa vacina, ela, de fato, precisa ser acessível a todos. Antes dessa vacina ela ser desenvolvida e a gente ter certeza do processo dela como efetivo, como seguro, a gente não consegue alterar esse resultado que nós estamos tendo agora sem mexer nessa desigualdade social, né? Esse processo, esse projeto político de assistência social, ela precisa de fato chegar nessas comunidades, como você mesmo disse. Então, como a gente não está conseguindo influenciar esse processo, né, reduzindo essa desigualdade nessas áreas mais periféricas, a gente não vai conseguir controlar de fato essa pandemia facilmente. Agora, pode acontecer sim nessa pandemia daqui a pouco os casos começarem a diminuir, mas virão outras epidemias. Virão outras até podendo adquirir de novo esse Sim, caráter pandêmico. Então, assim, novamente, né, enquanto nós tivemos esse processo de desigualdade, a gente vai reparar isso. Essa dificuldade de manter o controle. Vocês podem ver, por exemplo, quando a gente estuda em casos, estados do Brasil onde a distribuição de renda ela é maior, onde você tem uma menor concentração de renda, por exemplo, Santa Catarina, o número de casos lá é menor. Agora, quando você vai analisar, por exemplo, o Ceará, onde você tem uma distribuição de renda menor, você, consequentemente, tem um processo de desigualdade social um pouco mais significativo, lá você já vê um processo mais significativo de transmissão. Então, tudo bem, a gente pode resolver o coronavírus daqui a alguns meses, mas outros processos parecidos virão. E aí, consequentemente, a gestão de políticas públicas que garantam assistência a essas pessoas, assistência na área da saúde, na área da educação, na área do social, e também né, essa vacina, acho que vão ser estratégias fundamentais. Acho que é sim, sim. importante. E essa falta de saneamento básico, a ausência do Estado na garantia do direito à saúde, de fato, né, para a população, reflete muito claramente esse cenário de racismo estrutural que a gente está tratando aqui, sabe? Porque a gente já fala hoje em dia do coronavírus em regiões indígenas, por exemplo, em áreas indígenas e quilombolas, que são pessoas que são à margem da margem, que aí tudo isso que a gente falou aqui é multiplicado assim por 1000, que são pessoas que não têm energia elétrica, que não têm documento, não sabem ler, não têm celular, não conhecem nada, elas dependem da terra para plantar e para comer, com tudo fechado, elas não conseguem vender as suas poucas coisas, não há demarcação de terra para essas pessoas, para que elas possam viver em paz e produzir sua comida e viver ali de uma forma digna. Então o coronavírus ele vem, na verdade, escancarar esse problema, como você muito bem colocou, sabe? Um problema que já existiu e vai continuar a existir depois dele. Sabe? Ele não trouxe nenhuma novidade para essas pessoas. Falou, desculpa, essas pessoas que você falou que não têm documento, são pessoas invisíveis aqui no Brasil, São essas invisíveis. você vê pessoas em situação de rua que agora estão tendo que correr para ter documento para poder conseguir entrar nesse auxílio emergencial. Então, assim, Sim. é catastrófica a situação mesmo. Justamente, a gente ainda tem que ouvir coisas do tipo que moradores de rua não pegam coronavírus porque ninguém pega na mão deles. A gente tem que ouvir coisas do tipo como os negros são maiores infectados porque os negros não sabem lavar as mãos adequadamente. Então isso tudo são nuances de um racismo que são muito claras, sabe? Eu acho que só não vê quem não quer. A gente tem o hábito de entender que o racismo é só agressão imediata, sabe? Direta ao indivíduo. E não, ele opera de maneiras muito sofisticadas. E a gente entende, inclusive, que tratar sobre esse tema, sobre o racismo estrutural, principalmente relacionado à saúde, é profundamente complexo, sabe? De você conversar sobre isso com as pessoas de maneira clara e objetiva e fazer com que elas compreendam como essa vida, como isso afeta a vida delas. Principalmente pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. E pessoas que a gente está falando que não têm o básico, como
água encanada, água limpa encanada, que fique claro, energia elétrica, porque para nossa realidade pensar celular, internet, aplicativo, é muito natural já no nosso cotidiano, mas tem gente que sequer sabe o que significam essas coisas. E essas pessoas vão, que são invisíveis, como você colocou muito bem, elas vão morrer invisíveis. Esses números vão continuar invisibilizando ainda mais essas pessoas até que elas sejam devidamente apagadas. Eu me arrisco a dizer que há até um certo projeto, sabe, que eles chamam de a necropolítica, sabe, de se eliminar essas pessoas de uma vez por todas, para se elimina o problema, uma vez que elas morrem, que é um problema a menos para se cuidar. E isso é assim, é um extremo absurdo. Não, estamos falando de pessoas, como eu disse bem no começo da live, são seres humanos e que dependem diretamente desse atendimento, sabe? E o Brasil sempre, eu tenho muita, isso falando pessoalmente, eu sou muito incrédulo, sabe? Se o Brasil vai superar esse abismo social que a gente vive, para perpassar a saúde, a educação, e é por isso que eu falei no começo, é sobre política sim, mas não é sobre lado político, é sobre política para pessoas. A gente está falando de vidas, e agora mais do que nunca de vidas que estão sendo perdidas. Então que fique claro, são pessoas que estão morrendo. E a gente já perdeu, nesses meses de coronavírus, mais do que a guerra do Vietnã em 3 anos, sabe? Então, as pessoas, se isso não assusta, eu não sei mais o que vai assustar as pessoas, sabe? E o número e esse percentual das pessoas que estão morrendo, eu me arrisco a dizer também que esse perfil de ser uma grande maioria negra, também me arrisco a dizer que muitas pessoas, infelizmente, ainda não se incomodam com esse fato. E a gente precisa mobilizar as pessoas e entender que isso está envolto numa ideia racista, sim, da gente vir de uma sociedade escravocrata, sim. Essas pessoas não vivem à margem por acaso. Esses números, essa grande maioria negra e pobre infectada pelo coronavírus, também não é um acaso, sabe? Eu espero que essa nossa conversa possa ter dado algumas nuances de que isso não é um acaso. E os problemas vão continuar, e ainda que a gente supere o coronavírus, sabe, me preocupa tanto os outros problemas que ainda estão por vir, sabe, outras pandemias que podem acontecer, como você bem lembrou, a gente ainda tem a dengue, que ainda é um problema no Brasil, que essas pessoas ainda sofrem com a dengue. Se você pegar percentuais da dengue, você vai ver que essa comunidade preta e pobre ainda também é a maioria que morre de dengue hemorrágica, que é afetada pela dengue, pela chikungunya e zika vírus. Então, eu fico muito desacreditado, sabe, quanto ao futuro, pensando o Brasil. Mas as pessoas, assim, mas eu acho que o brasileiro é muito resiliente, apesar de, sabe? Então eu confio muito nessa força de superar e de um ajudar o outro, e eu acho que esse mecanismo nosso, ainda que dentro de uma ideia acadêmica, dentro da escola, eu acho que é uma forma também de a gente se ajudar, sabe, dentro da nossa comunidade, de ecoar essa voz, porque inevitavelmente isso chega um pouco para além do nosso universo, uma vez que a gente está aqui conversando através de um dispositivo, utilizando desse espaço, sabe? Então eu acho muito importante a gente falar sobre isso e bater nessa tecla e falar para as pessoas que estão nos assistindo: pesquisem, assistam TV, leiam na internet, sei lá, procurem mecanismos que vocês julgam que sejam sérios e que têm dados e que são informações embasadas em dados científicos e em dados corretos. Isso é importantíssimo, porque a gente também fica no meio de uma série de desinformação e agora ainda tem a fake news. Então, muito cuidado com as informações que se acessa também. Isso é importante a gente deixar claro. As pessoas precisam se informar, mas sempre com muito cuidado com a fonte dessas informações. Porque hoje em dia existe uma grande parcela de pessoas, que vamos dar nomes a essas pessoas, que são os racistas, que fazem questão de disseminar essas fake news e acaba por desinformar ainda mais a população que depende profundamente de informação. Então, eu acho que era esse um recado que eu É gostaria de dar. isso, né? Basicamente, eu acho que é isso. A gente, para querer um mundo melhor, a gente precisa saber qual é esse mundo melhor, né? Exato, É um mundo melhor que eu quero, primeiro, ajudar quem está ao meu lado para viver de uma forma sim. melhor também. Não é um mundo melhor só para mim. A gente está numa sociedade, né? Então, é só assim que eu acredito que a gente Sim. vai conseguir caminhar. Então você só consegue mudar o mundo quando você começa a mudar o seu universo, o seu mundo primeiro, sabe? Como a gente fala, como a Djamila fala no manual antirracista dela,
olhe para o problema que está ao seu lado, sabe? Primeiro, sabe, do racismo cotidiano, do que está no seu dia a dia, que a partir desse passo você consegue transformar o mundo ao redor também. Luan, eu queria te agradecer. Você tem mais alguma colocação para poder falar Não, conosco? eu quero agradecer mais uma vez ao colégio, o espaço que o colégio forneceu. Eu acho que isso é muito importante que aconteça, sim, para a gente poder discutir. É, eu quero, né, espero que dê muito certo esse projeto, que cada vez mais Bem, pessoas sejam incluídas, porque a gente só tem a ganhar. A gente não perde nada com isso. A gente só tem a ganhar discutindo sobre possíveis estratégias para combater a desigualdade e vivermos de uma forma mais igualitária, de uma forma mais humanizada. Então, acho que a gente não perde nada com isso. com certeza. Luan, muito obrigado por ter trazido tanta informação bacana para a gente. Obrigadão mesmo. Uma boa, agora já é noite, né? Uma boa noite para você. Eu espero que a gente possa Boa trazer noite. você de novo para poder conversar com a gente aqui, Pode chamar. porque é sempre muito importante. Muito obrigado. Vou tentar Muito chamar obrigado. o Ícaro de novo. Boa Tchau. tarde. Tchau. Vamos tentar, né? O Ícaro que faria o nosso ato de abertura, mas infelizmente ele teve um pequeno imprevisto. Vamos ver se agora vai rolar dele falar conosco. Vamos lá. Que agora vai ser um ato de encerramento. Aí sim, meu caro. Finalmente, deu certo. Não é só uma sombra. Pessoal, agora já boa noite, né? Boa noite para todos. Meu nome é Ícaro Rodrigues, eu sou professor de português e literatura. E o que antes era uma abertura, né? Agora nós vamos fazer um encerramento. E eu acho que vai ser tão bom quanto em relação à qualidade da obra que eu vim mostrar para vocês. Eu vou fazer uma leitura de um poema de uma autora chamada Cristiane Sobral, né? Ela, além de escritora, ela é atriz e professora. E o poema que eu vou ler da Cristiane Sobral chama-se Mentiras, desculpe. E diz assim: igualdade que descaracteriza, mistura que não traz envolvimento, diferença que inferioriza, falácias de um país em desenvolvimento. Alma pintada de branco, socialismo burro e manco, o racismo continua sendo tratado como brincadeira. Mas para negros e brancos, o sapato não aperta da mesma maneira. Ousem olhar para trás, tratem desigualmente os desiguais, abaixo o mito da democracia racial, essa piada, abaixa a miscigenação subordinada. Mentiras à luz do dia, mentiras em tom de ironia, mentiras sinceras, insanas quimeras. Mentiras, mentiras, mentiras. Hipócritas essas feras, a embranquecer meu juízo, mentiras que eu pulverizo com sangue que ainda jorra das peles pretas, pingando gotas de negra verdade. Cristiane Sobral. Lindíssimo. Esse poema, pessoal, ele está nessa coletânea da Cristiane Sobral. Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz, né? Que é uma coletânea lindíssima. Foi super difícil nós escolhermos aqui um Foi. poema da Cristiane, porque são todos muito reflexivos, né? E nesse poema especificamente, né, além de nos proporcionar uma beleza estética, porque o poema ele não é só Foi. importante pela... Vai cair daqui a 10 segundos, mas pro pessoal que tá aí, a gente já volta assim que encerrar essa live. Aconteceu de novo.